Boa noite, então começando mais uma live. O assunto de hoje é HPV em mulheres com menos de 25 anos. Eu fiz uma live 15 dias atrás falando do HPV em mulheres com mais de 25 anos. Então qual que é a diferença? Para começar, o HPV é o papiloma vírus humano. Ele é uma doença sexualmente transmissível. Também pode ser transmitido de mãe para filho, mas é menos comum. Na grande maioria das vezes é através da doença da relação sexual. E não precisa necessariamente haver a penetração. Só pelo contato já é possível haver a transmissão. Então, um contato pele a pele já é possível haver a transmissão ali. Contato de um genital com o outro. E o que eu vou falar é sobre o protocolo do Ministério da Saúde de rastreamento e tratamento das lesões do colo do útero, vagina e vulva. Então, o que acontece? O HPV, 75% da população em algum momento da sua vida vai ter contato com o vírus do HPV. E esse contato geralmente acontece nos primeiros anos de vida sexual, que é quando a pessoa se expõe pela primeira vez ao vírus. Então, é muito comum vir uma pesquisa de HPV em mulheres com menos de 25 anos e depois, repetindo mais para frente, o vírus some. Por isso que não se recomenda fazer pesquisa de HPV com menos de 25 anos, porque acaba gerando uma ansiedade na paciente e que isso não significa que ela tem um risco aumentado de uma lesão cancerígena ou pré-cancerígena. Então, a gente recomenda fazer pesquisa de HPV apenas depois dos 25 anos. E falando um pouquinho de como que a gente maneja as lesões e as alterações. Então, os condilomas, que são as verrugas genitais, que estão relacionadas com os HPVs que de baixo risco oncogênico, ou seja, que não tem relação com câncer, tem relação mais com as verrugas, a gente sempre trata independente da idade. Por quê? Porque eles são altamente transmissíveis. 65% das pessoas que têm contato, dos parceiros que têm contato com uma pessoa que está com verrugas, vão desenvolver verrugas. Então, os condilomas a gente trata sempre. Agora, falando das alterações de Papa Nicolau e alterações na colposcopia. Então, quando aparece uma lesão que a gente chama de baixo grau, o que é isso? A gente sabe que o HPV ele pode causar o câncer de colo de útero, de vagina e de vulva. Mas antes de causar isso, ele causa uma coisa que a gente chama de lesões precursoras do câncer, que são lesões que têm potencial de evoluir para câncer. Quando a gente fala de colo de útero, elas se chamam NIC1, NIC2 e NIC3. Quando fala de vagina, é a NIVA1, NIVA2 e NIVA3. Quando a gente fala de vulva, é NIV1, NIV2 e NIV3. Tanto o NIC1 quanto o NIVA1 quanto o NIV1 são lesões que a gente chama de baixo grau. Por quê? Porque o potencial dela evoluir para câncer é muito baixo, de apenas 1% das vezes. Então, mulheres que apresentam esse tipo de lesão no Papa Nicolau ou que fez uma colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com microscópio com a lente de aumento, e no exame foi visto uma lesão, foi feita biópsia, e na biópsia veio esse resultado do NIC1, ela pode ser acompanhada de 3 em 3 anos até os 25 anos, sem necessitar fazer um tratamento. Então, essa é a diferença ali de mais de 25 anos. Quando aparece um diagnóstico desse em uma mulher que tem mais do que 25 anos, a gente acompanha por no máximo 2 anos. E se em 2 anos não eliminou essa lesão, a gente trata. Então, aqui, com menos de 25 anos, a gente pode acompanhar
até os 25 anos. E daí, se chegou lá com 25 anos e a lesão não sumiu, daí a gente vai fazer tratamento. E por que foi feito esse protocolo? Porque existem dois tipos de tratamento que podem ser feitos. O tratamento destrutivo, que é com aplicação de laser, que não tem nenhum prejuízo para o futuro reprodutivo da mulher, ou seja, ela não vai prejudicar em nada quando essa mulher engravidar. E esse tratamento ele poderia ser feito a qualquer momento, sem prejuízo para a mulher. E existe o tratamento excisional, que é retirar um pedaço do colo do útero, retirar o pedaço do colo do útero que está com a lesão. Esse tratamento, ele aumenta a chance de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Por quê? Porque a gente vai estar tirando um pedacinho do colo do útero que está com a lesão. E a gente evita, a recomendação é evitar tratamentos excisionais, então fazer a cirurgia em mulheres com menos de 25 anos. A gente prefere fazer o tratamento destrutivo, tá? Por quê? Porque a grande maioria dessas mulheres ainda vão engravidar e isso aumenta esse risco. Chegou lá com 25 anos, ela ainda tá com essa lesão, com o NIC1. Precisa ser feito a cirurgia? Não. Pode ser feito o tratamento a laser, tá? Para NIC1 pode ser feito o tratamento a laser. Ele é, inclusive, ideal para quando tem essa lesão permanente que não melhorou, ao invés de fazer cirurgia, porque não tem risco nenhum para o futuro reprodutivo da mulher. Agora, quando tem uma lesão de alto grau, que seria um NIC2 ou um NIC3. Então, quando tem ali vem um NIC2, o que a gente faz é pesquisar na peça da biópsia. Então, o NIC2 é um diagnóstico de peça de biópsia. O que é isso? A mulher estava com o Papa Nicolau alterado, foi para o exame da colposcopia, que é uma lente de aumento que a gente olha, examina o colo do útero, a vagina e a vulva. E ali tinha uma alteração, foi feito biópsia e veio uma grau 2, seja ela no colo do útero, na vagina ou na vulva. Então, um NIC2, ou um NIVA2, ou um NIV2. O que a gente faz é pedir um exame que se chama P16, que é um exame imunohistoquímico nessa pecinha de biópsia. Por que a gente faz isso? Para saber se esse NIC2 ele se comporta como uma lesão de baixo grau, como um NIC1, ou se ele se comporta como uma lesão mais grave, que é um NIC3. Digamos que venha uma pesquisa desse P16 negativa, então ele está se comportando como um NIC1. Eu posso acompanhar ele como se ele fosse um NIC1. Então, fazer tudo igual, posso acompanhar, esperar essa mulher até completar os 25 anos e ver se permanece a lesão ou não para fazer tratamento. Ah, mas a mulher quer fazer tratamento, não quero ficar com essa lesão, quero fazer o tratamento. Eu posso fazer tratamento? Posso fazer desde que seja um tratamento destrutivo, ou seja, fazer laser para destruir a lesão. Cirurgia para retirar a lesão não é recomendado. Agora eu tenho um NIC2 que veio uma pesquisa do P16 positiva. Então, na biópsia veio o P16, que é esse exame imunohistoquímico positivo. Então, eu sei que esse é um NIC2 que está se comportando como um NIC3, que é uma lesão mais grave. Então, o acompanhamento desse vai ser como NIC3. E o que se faz? Em mulheres que têm menos de 20 anos, pode fazer o acompanhamento desse NIC3. Em mulheres entre 21 e 24 anos, o recomendado é fazer tratamento. E aqui é a mesma coisa. Se preconiza tratamento destrutivo, que é o laser. Por quê? Porque também é o mesmo que eu expliquei antes. Não aumenta o risco dessa mulher ter um trabalho de parto prematuro numa gestação futura, quando eu faço um tratamento que destrói a lesão, em vez de fazer a retirada da lesão, que acaba tendo que tirar um pedaço do colo do útero.
Então, esse é o conduta no caso do NIC3, porque é uma lesão que tem 12% de risco aí de evoluir para um câncer invasivo. Então, a gente acaba tratando entre mulheres de 21 a 24 anos. Com menos de 20 anos, poderia ser feito acompanhamento ou ser feito tratamento destrutivo. O que não se recomenda com menos de 20 anos é o tratamento excisional, a cirurgia. E no caso da cirurgia do laser não está disponível. Então, uma mulher ali que tem 21 anos, tem um NIC2 que vem uma pesquisa do P16 positivo, então eu sei que ele é um NIC2 que se comporta como um NIC3 e não tem um laser. Daí, nesse caso, vai ser feita a cirurgia para fazer essa retirada da lesão. E se na biópsia vem um NIC3? E NIC3 no colo do útero? A gente também vai fazer cirurgia ou laser. O ideal é que seja feito o laser. A gente vai tratar ele da mesma forma como o NIC2 com a pesquisa do P16 positivo e vai tratar preferencialmente com tratamento destrutivo com laser. Só vai deixar para fazer cirurgia nos casos que o laser não está disponível por algum motivo. Não tem um aparelho de laser, não tem ninguém que sabe fazer. Então, daí, nesses casos, a gente vai fazer a cirurgia, certo? Que é a cirurgia do CAF, que retira um pedacinho do colo do útero que está com a lesão. E quando tem uma lesão que já é um câncer, a gente vai tratar essa mulher da mesma forma como uma mulher com mais de 25 anos. E daí o tratamento vai depender do grau que está, se ele é um câncer invasivo ou se ele é um câncer que ele está restrito ali só ao colo do útero, para ver como que vai ser feito esse tratamento. Falando quanto ao rastreamento de outros lugares. Sempre que eu tenho uma mulher com uma lesão de alto grau, seja ela então um NIC2, um NIC3, a gente faz rastreamento do canal anal. Então faz tipo um Papa Nicolau do ânus para ver se não tem lesões também no canal anal. Se caso tiver um Papa Nicolau alterado, vai ser feito investigação, anoscopia, que é um tipo de exame que vai procurar para ver se tem lesão no canal anal. E quando essa lesão de alto grau é uma lesão na vagina, então uma NIVA 3. A lesão na vagina pode ser tratada com laser, não precisa ser feito cirurgia. Inclusive, o laser é tratamento padrão ouro para lesões de vagina. Por quê? Porque dependendo em qual local da vagina tá, pode ter contato com outros órgãos, como por exemplo com a bexiga ou com o intestino. Então, no caso de cirurgia, aumenta o risco de lesão desses órgãos. Por isso que a gente prefere fazer tratamento destrutivo como laser, para não aumentar esse risco, ele é o menos invasivo. E se for na vulva? Então, uma lesão de alto grau na vulva, tanto a NIV2 quanto a NIV3, também se prefere fazer tratamento destrutivo ao invés de fazer uma retirada da lesão. Por quê? Porque quando a gente retira a lesão, a gente tem que retirar com uma coisa que a gente chama que é com margens. Então, tem que tirar um pedaço de tecido de pele que está saudável para conseguir retirar a lesão completa. E ali onde foi retirada a lesão vai ficar uma cicatriz. Então, por isso que se prefere fazer tratamento com laser. Por quê? Porque não vai mutilar a paciente. Aonde a gente aplica tem uma cicatrização completa dessa pele, desse tecido, como se não tivesse havido lesão. Então, ele é melhor para as lesões alto grau, que são lesões que têm maior risco, para vulva e para vagina. E aqui vai ser a mesma coisa. Se é uma mulher com menos de 20 anos, a gente pode fazer o acompanhamento, esperar. Se é entre 21 e 24 anos, a gente prefere fazer o tratamento em vez de fazer o acompanhamento. Isso que eu tô falando é uma recomendação do Ministério da Saúde, que está no protocolo do Ministério da Saúde, certo?
dando um pouquinho dos dados. Qual que é a prevalência do câncer de colo de útero em mulheres com menos de 25 anos? Então, num estudo que foi feito de 2007 a 2011 no Brasil, dos 26.249 casos de câncer de colo de útero, 1% aconteceu em mulheres com menos de 24 anos. Então, 259 mulheres tinham menos de 24 anos. Ou seja, como ele é mais raro, geralmente acontece depois, por isso que os protocolos preconizam fazer o rastreamento, começar a fazer pesquisa de Papa Nicolau depois dos 25 anos. Significa que não pode fazer? Não, não significa que não pode fazer. Significa que a níveis de saúde pública, que é considerando o país inteiro, se prefere fazer nas mulheres que têm um risco maior. E o câncer de colo de útero em mulheres com menos de 25 anos, ele acaba sendo um câncer mais agressivo. Ou seja, pode acontecer de um ano ela tinha um exame de Papa Nicolau normal e no ano seguinte já aparece uma lesão que é um câncer inicial. Então, eles têm esse comportamento mais agressivo quando tem um diagnóstico de câncer com menos de 25 anos, certo? Tem uma perguntinha aqui que vou botar para vocês. É possível comprar a vacina nonavalente? Então, existem no mercado brasileiro 2 vacinas disponíveis. A vacina bivalente, que é para os tipos de HPV 16 e do 18, que são os que a gente chama de alto risco, e a vacina quadrivalente, que é para os subtipos 6 e 11, que estão mais relacionados às verrugas, e o subtipo 16 e 18, que são os de alto risco, que está mais relacionado ao câncer. A nonavalente não está disponível ainda no Brasil. Ela vai chegar, só que a gente não sabe ainda quando. E quando a gente chegar, a gente vai vacinar as pessoas que mesmo as pessoas que já foram vacinadas com os outros tipos, seja bivalente ou quadrivalente, a gente vai vacinar com a nonavalente. Então, por enquanto, não tem como comprar ela, porque ela não está disponível no mercado do país, certo? Para as mulheres, independente delas já ter tido lesão ou não ter tido lesão, a gente recomenda vacinar com a quadrivalente dos 9 aos 45 anos. Por quê? Porque isso faz com que diminua o risco de câncer de colo de útero. E o anticorpo da vacina, ele é um anticorpo que a gente diz que circula, diferente do quando a pessoa se infecta pelo HPV. Tem pessoas que se infectam pelo HPV e não geram anticorpo. Tem outras que se infectam e o anticorpo fica ali restrito no lugar que foi a infecção. Então, por exemplo, se infectou no colo do útero, fica restrito ali. É um anticorpo que não circula. Então, ele não protege outros locais, como, por exemplo, a orofaringe, que é um local que pode ter lesão por HPV, ou o canal anal. E o anticorpo da vacina é um anticorpo que circula, então ele acaba protegendo os outros locais também, como a orofaringe e o canal anal. Então, qual a diferença dessa vacina para as outras? É que essa diferença dessa vacina é que ela é para 9 subtipos. Então, ela é diferente da quadrivalente, que é para 4 tipos de HPV, que é o 6, o 11, o 16 e o 18. Essa é para 9, então ela inclui outros subtipos que são chamados de alto risco, que aumentam o risco de câncer. Essa é a diferença. Os ginecologistas deviam falar sobre as vacinas. A Clemilda falou, eu também acho. Para as minhas pacientes todas eu recomendo que façam a vacina, independente de ter tido lesão ou não, até porque mesmo as mulheres que estão com uma lesão, vacinar facilita com que o organismo consiga eliminar o vírus. Como que é isso?
a gente trata as lesões que tem. Por exemplo, uma mulher está com os condilomas, tá? O que a gente faz? A gente faz o tratamento dos condilomas, idealmente sempre tratamentos que não deixem sequelas, como, por exemplo, usar a imiquimod, que é um agente imunológico que faz o próprio organismo eliminar o vírus, ou fazer tratamento com laser que não deixa cicatriz, tá? Então, a gente tratou essas lesões. Quando a gente trata a lesão, a carga viral diminui muito. Por quê? Porque a lesão é onde mais tem vírus. Independente de ser condiloma, independente de ser lesão no colo do útero, ou na vagina, ou na vulva, é onde mais tem vírus. Então, quando eu faço o tratamento, a carga viral vai lá no chão. E daí, o que a gente faz? A gente vacina essa mulher para ajudar o organismo a eliminar o vírus. Então, o HPV tem cura sim, depende do organismo da pessoa ter essa capacidade de eliminar o vírus. Para as pessoas que têm algum fator de imunossupressão, por exemplo, mulher que tem HIV, ela precisa estar bem do HIV para conseguir ter essa capacidade de eliminar o vírus e evitar que as lesões fiquem voltando. Uma outra vantagem de vacinar é que diminui a recidiva, que é o retorno das lesões. Essa diminuição é de 84% em comparação às mulheres que não fazem a vacina. A Liliane perguntou, qual o esquema vacinal? Então, para adolescentes, que é a faixa etária que o Ministério da Saúde disponibiliza nos postos, a gente faz só 2 doses, tá? Para as mulheres adultas, passou essa fase que dá no posto, já são 3 doses, tá? E daí a gente faz, depende se é a quadrivalente ou se é a bivalente. Em geral, se faz mais a quadrivalente, porque já pega mais subtipos, daí a gente faz 0, 2 e 6 meses. Então, faz hoje, daqui 2 meses e daqui 6 meses da primeira dose. Esse é o esquema. Nos outros países todos se faz esse esquema independente da faixa etária de 0, 2 e 6 meses. Aqui no país a gente faz esse por causa de um estudo que mostra que vacinar adolescentes, então ali meninas de 9, 10 anos, com 2 doses elas geram mais anticorpo do que vacinar uma mulher adulta com 3 doses. Então, essa é a justificativa do Ministério da Saúde. Na realidade, é para economizar, né? Uma dose mesmo. Mas como tem esse estudo que mostra isso, acaba funcionando e sendo efetivo para nível de saúde pública, que é vacinar o país inteiro, certo? Aqui tem uma outra pergunta. Doutora, já tomei a 2ª dose, vou tomar a 3ª, é melhor? Então, Manuela, depende da tua faixa etária, tá? Se tu for depende quantos anos tu tem. Se tu não é mais uma adolescente, sim, tem que tomar as 3 doses, tá bom? Então, era isso que eu queria falar, o que fica de mensagem. Que fez um exame, não tá com nenhuma lesão. Fez um exame e deu uma pesquisa de HPV positiva, tem menos de 25 anos, calma, não se apavora, é muito comum e na grande maioria das vezes vai conseguir eliminar o vírus sem fazer nenhum outro tipo de tratamento, certo? Tá com uma lesão, tem que ver qual que é essa lesão. Se é condiloma, tem que tratar, não tem discussão. Independente da faixa etária, trata sempre. É uma lesão de baixo grau, um NIC1, NIC1, NIVA1, NIV1, grau 1, que é o que a gente chama de baixo grau, dá para tanto fazer acompanhamento, e esse acompanhamento pode ser feito até os 25 anos, ou um tratamento que seja destrutivo, não fazer cirurgia, certo? Que o tratamento destrutivo, o que a gente tem disponível no país é laser, certo? Tá com uma lesão mais grave, que é um NIC2, NIVA2, NIV2, tem que pesquisar o P16 para saber se é positivo ou negativo. Se é positivo, esse NIC2 se comporta como NIC3. Então, menos de 20 anos até pode acompanhar, de 21 a 24 anos a gente prefere tratar
sempre tratamento destrutivo para mulheres com menos de 25 anos, ou seja, laser. Evitar fazer cirurgia porque aumenta o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Não tem laser na cidade, não tem dinheiro para pagar laser, não tem como fazer, daí a gente acaba indicando fazer cirurgia, certo? Doutora, tenho 35 anos, que eu me lembro nunca tomei a vacina. Devo me preocupar? Não é que tu tem que se preocupar, mas o recomendado é vacinar. Daí tu vai vacinar com as 3 doses, vacina quadrivalente, certo? Então tá, eu quero agradecer para quem esteve aqui comigo na live e até as próximas. Muito obrigada.